capítulo 12, versículo 7 e 8. Em 2 Coríntios 12, 7 e 8 diz, ele disse, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Nós já oramos, né? Agradecemos a Deus, pedimos a Deus pela mensagem já nas nossas orações, e eu quero compartilhar com os irmãos esta mensagem baseada nesse texto, força na fraqueza. Paulo aqui nesses versículos de 2 Coríntios, ele diz, né, ele faz uma afirmação que, talvez até pelo título, é difícil de entender, sabe? E não é só difícil de entender, mas é mais difícil ainda de aplicar nas nossas vidas. Eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem que eu acho que é barra, é dureza, né? Ou como algumas pessoas dizem, é osso, né? É difícil, né? O texto de 2 Coríntios 12, no verso 10, o apóstolo Paulo ele diz assim, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Você consegue entender esse versículo? Eu gostaria de compartilhar com você essa força na fraqueza que o apóstolo Paulo ele mostra nestes versículos bíblicos. Atrás destas palavras difíceis, né, parece até um enigma, parece até algum tipo de pegadinha, né, do apóstolo Paulo, né? Aqui nós encontramos algumas lições importantes e que nós vamos procurar entender o que o apóstolo Paulo disse e como nós podemos aplicar esse ensinamento quando nós estamos enfrentando dificuldades. Em primeiro lugar, eu gostaria que os irmãos prestassem atenção neste versículo, e o apóstolo Paulo ele diz que estava com um espinho na carne. Um espinho na carne. Né? Depois que as crianças terminarem o seu desenho com um homem bem musculoso, desenhem um dedo, assim, e um espinho bem grandão, assim, no dedo, assim. Um espinho na carne é o segundo desenho, porque algumas pessoas, elas gastam muito tempo pensando, discutindo, especulando sobre esse tal espinho na carne do apóstolo Paulo. O fato é que Paulo não revelou o que era esse espinho na carne. E ninguém, até hoje, sabe o que era esse espinho na carne. Porque, para hoje, para nós, o que importa não é a natureza do espinho na carne, mas a maneira com que Paulo lidou, com que Paulo encarou este espinho na carne. Se você observar aqui o texto de 2 aos Coríntios, está com sua Bíblia aí, né? Você está no culto. Então pega a sua Bíblia e abre ela em 2 aos Coríntios, capítulo 12, nos versículos 7 em diante, nós lemos que o apóstolo Paulo, ele fala destes textos, destas questões nestes textos, e Paulo, ele reconheceu, que nós acabamos de ler, que Satanás era a fonte do problema. Então, ficar questionando, analisando o que era esse espinho na carne, se era problema de vista, se era problema de coluna, se era algum tipo de deficiência que ele tinha, a gente não sabe. Mas o que nós podemos entender é que o apóstolo Paulo deixou claro que era um mensageiro de Satanás. Por que Satanás mandaria um mensageiro a Paulo? Esse espinho na carne era um mensageiro, era uma mensagem de Satanás. Nós sabemos muito bem que o diabo, ele quer a nossa destruição. Ele quer matar, roubar e destruir. Tem um texto bíblico que diz que ele é um leão que ruge, tentando destroçar quem ele possa
abocanhar. O texto está em 1 Pedro 5, versículo 8. 1 Pedro 5, 8. Diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Na vida de Paulo, como na vida de bilhões de outras pessoas, Satanás ele usou o sofrimento para tentar derrotá-lo. E não é diferente nas nossas vidas, na minha vida e na sua vida. Eu quero dizer aqui que Deus, ele usou aquele espinho na vida de Paulo e até recusou tirá-lo da vida dele, porque nós aprendemos coisas muito importantes enquanto passamos pelos males dessa vida. Antes de falar sobre isso, eu quero dizer que Deus não causa sofrimento às pessoas. Ele não é o causador do sofrimento do mundo. O nosso Deus, ele não nos tenta, porque em Tiago, capítulo 1, versículos de 12 a 14, Tiago 1, verso 12, diz: bem-aventurado o homem que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Muitas vezes, ao invés de tirar os problemas das nossas vidas, Deus ele utiliza os mesmos problemas para o nosso bem. Deus, ele amou Paulo, mas ele não poupou Paulo de todo o sofrimento. Jamais nós devemos entender ou interpretar os problemas como um sinal, por exemplo, de desprezo de Deus. Deus não liga para mim, por isso eu estou sofrendo. Jamais podemos ter esse pensamento na nossa mente. Deus, na verdade, ele usa os problemas, as dificuldades desse mundo, primeiro para castigar os ímpios, mas ele também permite as tribulações nas nossas vidas por um propósito. Ele permite o sofrimento na vida de seus filhos. Em Hebreus, por exemplo, capítulo 12, versículo de 5 a 11, diz assim: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos, dizendo: filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além de que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai do céu para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por pouco tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, falando de Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser motivo de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. É um texto em Hebreus que nos deixa nos traz um bom entendimento do que significa toda a tribulação, toda as coisas que nós sofremos, todo o sofrimento nesse mundo, e o objetivo de Deus permitir que nós, que somos salvos, nós que somos
servos de Deus, passemos também por estes sofrimentos. Eu quero ainda deixar aqui para os irmãos, em segundo lugar, quando Deus recusou tirar o espinho da vida de Paulo, ele não deixou Paulo sem entendimento, mas ele deu uma explicação. Deus disse para Paulo, em 2 Coríntios 12, verso 9, ele disse assim: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça era o que Deus queria dar a Paulo. Graça, o poder de Deus. A graça vem do poder de Deus. O que é graça? Graça é o contrário de merecimento. É você receber algo que você não merece. Isso é graça. Se Paulo no passado ele se julgava autossuficiente, porque Paulo ele era arrogante. Depois disso, depois da correção de Deus em sua vida, ele não se manteve arrogante. Você encontra o testemunho de Paulo lá em Filipenses capítulo 3, versículos 4 em diante, diz o apóstolo Paulo dizendo: ainda que também podia confiar em mim mesmo, se algum outro cuida que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça o que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas por excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele. Não tenha a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Jesus Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição entre os mortos. O apóstolo Paulo, ele dá uma virada na sua vida por conta dos problemas e das tribulações que ele enfrentou. E ele dá esse testemunho dizendo: eu era muito autossuficiente, eu confiava em mim mesmo. Veja, eu era isso, eu era aquilo, eu sou isso, eu tenho isso. Mas aí chega um momento em que ele cai em si, pelas grandes tribulações que ele passou, pelas correções de Deus em sua vida, ele acaba se rendendo a Jesus Cristo. Deus trabalhou no coração de Paulo. Nas tribulações, Paulo aprendeu a depender da graça de Deus. E quando nós sentimos que temos tudo sob controle, e quando nós pensamos que nós podemos resolver tudo por Deus, nas horas de maior fraqueza, quando nós nos sentimos incapazes de resolver os nossos problemas sozinhos, nós temos a tendência, e aí sim, de nos voltar para Deus, de entregar a nossa vida nas poderosas mãos do Senhor. Aí a gente acaba vendo que nossa inteligência não basta. Nossos bens não são suficientes, nossos recursos financeiros não podem resolver, nossos amigos não conseguem preencher as nossas necessidades. E aí nós caímos em si, como Paulo caiu, e entendemos que somente a graça de Deus pode ser suficiente. É o poder de Deus se manifestando em nós no momento da nossa fraqueza. É exatamente isso que o apóstolo Paulo aprendeu. Segundo aos Coríntios 12, versículo 9, ele diz: de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder
de Cristo. Em terceiro, como Paulo usou o seu próprio sofrimento para o seu bem. Nós encontramos aqui as palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12, no verso 10. São palavras impressionantes. Elas refletem uma maturidade espiritual de Paulo incrível. Ele diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ele sentia prazer no sofrimento. Será que é possível sentirmos a mesma coisa? Paz no sofrimento? É comum, na verdade, nós sentirmos pena, amargura, depressão, mas sentir prazer, não. Isso não é comum. O comentário aqui do apóstolo Paulo não trata de alguma prática louca ou que o apóstolo Paulo estava maluco, estava falando asneiras, não, mas mostra a capacidade do apóstolo Paulo de confiar totalmente no Senhor. Ele entendeu que o sofrimento nos oferece a oportunidade de nos aproximar mais de Deus. E Paulo, ele aproveitou essa oportunidade ao máximo, da mesma forma que a pessoa, por exemplo, a pessoa que pratica musculação. Você pode não acreditar, mas eu já fiz musculação. Né? Eu sei que talvez algumas pessoas até estão rindo nesse momento, mas eu já fui em academia, já fui. A minha esposa você não pode ver, mas ela deu risada aqui. É verdade, antes de casar eu fui muito fazer musculação, e eu me lembro um dia que eu puxei ferro lá e estava lá fazendo musculação, e eu fiz ali um aparelho para criar músculo nas pernas, e eu me lembro que depois de fazer muito aquele equipamento, eu senti muita dor. Mas eu não conseguia nem caminhar direito. Eu fui andando assim, todo torto para casa, parecia que eu tinha sido atropelado por uma jamanta. Cheguei, deitei em casa e pedi para minha mãe, chorava de dor, pedi para minha mãe me dar analgésico e passando pomada para ver se parava aquela dor. De alguma forma, depois eu descobri que eu tinha lesionado o músculo, né? Tinha dado algum tipo de distensão muscular, né? Algum tipo de problema ali no músculo. Mas, mesmo sentindo toda aquela dor, eu sentia prazer, porque eu tinha o objetivo de ficar musculoso, né? Era jovem, menino novo, né? Eu queria resultados, né? Daquela exaustão física, daquele esforço que eu estava tendo. Então, eu sentia paz, eu sentia, né, era bonito, né, você tá ali todo esmagado, né, moído de dor, mas você estava fazendo musculação, né. O apóstolo Paulo, ele sentia prazer nas angústias da vida, talvez fazendo esta analogia. Nenhuma analogia é perfeita, mas é uma analogia com alguém que faz musculação, principalmente aqueles que vão à Olimpíada, né? Você não, ouvi certa vez dizendo, você não pode ganhar ouro sem sofrimento, não existe medalha sem sofrimento, sem dor, sem participar de um evento, de uma competição, às vezes até com um osso quebrado. A gente já viu várias histórias a esse respeito. Essa comparação nos faz lembrar que, diante de toda a angústia, sofrimento, dor, aquele que faz a musculação tem o seu crescimento físico. Da mesma forma, aquele que passa por angústias, perseguições, tem um crescimento espiritual. O apóstolo, o escritor Tiago, ele diz assim, Tiago 1, versículo 2 a 4, meus irmãos, tende por motivo de muita alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé
uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Tiago, ele está exatamente dizendo isso. É através das nossas angústias, tribulações, perseguições, dor, é que nós conseguimos cada vez mais a nossa o aumento da nossa fé, o nosso crescimento espiritual. O apóstolo Paulo, ele explicou isso em dois sentidos. Ele diz o porquê de tudo isso. Nos versículos que nós já lemos, de 2 Coríntios, ele diz, tudo isso é por amor a Cristo. Quando Paulo, ele admitiu a sua própria incapacidade, ele deixou Cristo tomar conta da vida dele. Como Cristo morreu para nos dar vida, o nosso velho homem morre para dar lugar a Jesus e viver em nós. Em Gálatas 2, versículo 19 e 20, diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Jesus Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Jesus, ele aceitou a fraqueza da sua forma humana para se entregar por nós. É somente quando aceitamos a Cristo, a nossa própria inadequação, fraqueza, é aí que nós temos condições de receber a Cristo na nossa fraqueza. Segundo, porque quando sou fraco, então sou forte. Gostaria que as crianças desenhassem alguém que esteja fraco, uma pessoa fraquinha, magrela, contrário do primeiro, mas que esteja de pé, feliz, olhando para o céu. Porque quando sou fraco, é então que sou forte. E para terminar essa mensagem, como nós podemos usar o sofrimento a nosso favor? Considere as palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12, 10. Que nós falamos, quando estou fraco, é aí que sou forte. Como você reage aos desafios da vida? Veja, por exemplo, o apóstolo Paulo enfrentou fraquezas. Você se sente incapaz de enfrentar algumas fraquezas, problemas, tentações, vícios? Qual é a sua fraqueza, o seu ponto fraco? Essas fraquezas devem servir de convite para que você peça que Jesus venha a reinar em sua vida. Não é para você lutar, mas é para deixar Jesus lutar as suas batalhas, as suas fraquezas. Segundo, você tem sofrido injúrias? Você foi maltratado, ofendido por alguém? Alguém levantou mentiras a seu respeito? O diabo, ele usa as injúrias, ações de ódio contra nós, vingança, blasfêmia, mas Deus quer que você fique forte, usando estas injúrias como oportunidade de crescer na fé em Cristo. Diga, Deus é meu juiz, Ele me conhece. Não abrirei a minha boca para me defender. Deixarei o Senhor fazer isso por mim. Terceiro, você tem enfrentado necessidades? Você enfrenta grandes dificuldades financeiras nesses dias que estamos vivendo? Muitas pessoas perderam o emprego e você não sabe o que fazer, principalmente quem tem filhos. Nada melhor do que a fome para alguém depender de Deus. Eu cheguei à igreja porque eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos, não tínhamos o que comer. E aí nós recebemos a visita de alguém que nos apresentou Cristo. E depois disso, nossa família nunca mais foi a mesma. Busque ao Senhor em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e tenha certeza que todas as outras coisas
serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Não fique inquieto com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. Sabe, às vezes pessoas que a gente nem conhece são usadas por Deus. Eu tenho esse testemunho na minha vida para abastecer a nossa geladeira, para cuidar de nós, para mostrar que nós não estamos sozinhos. Basta apenas a gente descobrir aonde estão aqueles irmãos que amam genuinamente a Deus. Perseguição, é isso que você tem passado? Quando nós sofremos por causa de Cristo, é momento de nós nos alegrarmos, porque o Senhor, ele diz que somos abençoados ou bem-aventurados quando sofremos perseguições por causa do seu nome. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele sente prazer quando é perseguido por causa da palavra. Nenhum servo de Deus tem imunidade à perseguição. Você tem passado por algum tipo de angústia? Entenda, até mesmo nós que somos crentes, estamos na igreja, às vezes temos o nosso coração apertado, angustiado, uma amargura, um ressentimento, um medo dentro do nosso coração. A palavra angústia aqui tem uma raiz, o apóstolo Paulo ele usa essa palavra, escrevendo lugares estreitos e apertados, é como sentir o coração apertado, fechado, as pessoas se sentem desamparadas. Espiritualmente, muitas pessoas reagem dessa forma. Nos tempos em que nós estamos vivendo de pandemia, é notícia de pessoas que estão falecendo, famílias em desespero, em luto, o tempo todo. Só de pastores que eu conheci de alguma forma, nós contamos desde o início da pandemia, foram mais de 40 servos de Deus que partiram para o lar celestial. Isso causa uma alegria de saber que eles estão no céu com o Senhor, mas também causa uma angústia no coração de saber as dificuldades dos seus familiares vão passar. Não andem ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Está angustiado? Dobre seus joelhos diante de Deus. Reparta a sua angústia com alguém que ama a Cristo, algum servo maduro. E eu termino essa mensagem dizendo que os servos de Deus, eles sofrem nessa vida, sim, ao contrário de algumas outras mensagens que a gente escuta por aí, os servos de Deus, como Paulo, sofrem nessa vida. Nós enfrentamos perseguições, angústias, fraquezas, necessidades. Da mesma maneira que Deus recusou tirar o espinho de Paulo, ele pode deixar qualquer um de nós também em situações difíceis, desagradáveis, angustiantes. E quando nós nos encontramos nessas situações, precisamos ter fé e coragem, a mesma fé e coragem que o apóstolo Paulo mostrou para aproveitar esta oportunidade para crescer espiritualmente, amadurecer na fé. Quando nós nos entregamos a Cristo, nós encontramos a graça e o poder de Deus agindo em nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus possa colocar em cada um esta palavra que foi pregada, que o Senhor possa abençoar e nós possamos juntos conhecer cada vez mais a graça de Deus. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós agradecemos